Hoje vamos analisar uma partida blitz da internet com o tema da importância de analisar suas próprias partidas. A partida a seguir iniciou com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão toma, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6 das pretas e o branco faz uma jogada duvidosa. Ele quebra aqui a teoria, contudo a partida está apenas começando, né? Não comprometeu nenhum problema. Aqui jogadas mais comuns seriam, né, diversas entre elas, né? Poderiam ser F3, bispo E2, bispo E3, né, entre outros. Então, seguindo, cavalo toma C6, B toma C6, bispo G5. E aqui o jogador das pretas faz uma jogada duvidosa, dama C7. Por que é duvidoso dama C7? Apesar de não entregar nada na posição, muitos jogadores às vezes caem em posições muito inferiores por causa de jogadas parecidas com essa. Porque após a captura que o branco faz nessa jogada, 9, bispo toma F6, as pretas ficam um pouco inferior. Ou seja, pela sua estrutura de peões. Vejamos que as pretas agora têm 3 ilhas de peões, enquanto o branco está apenas com 2 ilhas de peões, né? Ou seja, então este é um erro que muitos jogadores cometem, né? E ele passa em branco, né? Às vezes o jogador perde dezenas de partidas e ele não sabe por que caiu uma posição tão inferior. E, geralmente uma das grandes causas é esse detalhe na estrutura. O jogador que detém maior número de estruturas, que é no caso das pretas, ele no final ele vai ter mais pontos a defender. Então essa que é uma grande desvantagem em ter um maior número de ilhas de peões, né, no final. A partida continuou com um roque das brancas, bispo E7 das pretas procurando fazer o roque, dama G4, uma boa jogada do branco, seguiu com roque. Após roque, torre de AD1, né? O branco completamente desenvolve todas as suas peças. As pretas, torre de AD8, também seguindo o mesmo objetivo branco. E as brancas aqui cometem o erro, jogam B4. Essa jogada é um erro grave, né? Porque o branco aqui teria diversas opções, né? Quais seriam essas opções? O branco poderia fazer jogadas como H4, né? Já mirando um possível ataque aqui na frente do rei, né? Quebrando mais essa estrutura de peões pretas aí, né? H4 seria um plano interessante. O simples torre de Fe1, né? O branco termina todo o seu desenvolvimento, né? Também seria uma boa jogada. E também uma outra opção, uma outra situação mais profilática, bispo B3. O bispo branco aqui fica, né, seguro, protegido pela própria estrutura de peões. Lembrando que quando temos peças soltas, né, essas peças geram motivos táticos na posição. Então, bispo B3 também seria uma jogada bem aceitável. E uma outra jogada também, né, poderia ser a variante rei H1, seguido de F4, com ideias de passagem de torre diante o rei preto, aqui no caso. Também essa jogada F4 aí é uma jogada válida, ou seja, teria que jogar rei H1 para seguir com F4. Mas na partida o branco seguiu com B4, né? Uma jogada bem estranha. E aqui as pretas fazem sua primeira exclamação, que jogam D5, né? Essa jogada é uma jogada libertadora. Faz um contra-ataque no centro, abre para o seu bispo. E agora, né, a posição da preta era só um pouco passiva, agora ela pode ficar até um pouco melhor que a posição branca, né? A posição está igual na partida aqui no caso, mas por causa desse D5 muito importante. Observando aqui que agora entra um tema muito importante, que é o quesito de cálculo, né? Após D5, E toma D5, bispo toma B4,
o branco agora dispõe de variantes difíceis, né? E foi exatamente neste momento crítico que o branco errou, né? Então aqui vem, né, aquela análise das próprias partidas, que é o tema que eu falei no início do vídeo. O branco jogou dama C3 interroga, dama F3, perdão, interroga. Então é um lance muito fraco, exatamente por causa do cálculo, né? Se a gente calcular agora, a gente descobre uma sequência vencedora para as pretas. Lembrando que a nossa ideia é sempre calcular de vez só ficar assistindo o vídeo. Então vamos dar um pause aí e vamos calcular essa variante. Então, continuando aqui, que vou deixar vocês para dar o pause. Após dama F3, né, o preto joga bispo toma C3. A branca tem única, tecnicamente dama toma C3. E aqui um motivo tático que surgiu. A dama de C3 está solta. Ou seja, C toma D5, o branco não pode retomar por causa da sua dama solta em C3. Se tomar de bispo ou retirar o bispo, perde a dama. Ou seja, exatamente pelo quesito cálculo, que o branco perdeu uma peça, né? Então vejamos o que poderia ser melhor para o branco nessa posição. Em vez de dama F3, que foi o erro, poderia ser jogado aqui um lance difícil, que seria cavalo toma E4, né? Cavalo E4. Por que cavalo E4 seria uma jogada difícil aqui na posição? Porque aparentemente o preto agora dá um garfo, né? Porém, contudo, entra aqui outro tema tático. Ou seja, cavalo toma F6 cheque. E o peão não pode retomar o cavalo porque o rei está na frente da dama. O rei foge e cavalo toma D5. E as brancas conseguem igualar a posição, né? Conseguem uma igualdade nessa posição. Então aqui mostra, né, para a gente a importância de analisar as próprias partidas. Se você joga uma partida e deixa de fazer uma sequência como o cavalo E4, após fazer uma análise, em outras partidas você vai estar mais ligado nesses temas, né? Tipo esse para o cavalo toma aí F6, né? Uma outra variante que o branco também poderia jogar no lugar de cavalo E4 seria a variante T toma C6. Exatamente por qual motivo? Porque as brancas têm um cavalo ameaçado e o peão, após tomar C6, ameaçou um bispo preto. Então, essa variante também gera igualdade, né? As brancas resolvem aquele problema que seria das pretas tentarem capturar seu peão, né? E agora, após essa variante, a partida fica igual, né? Porque o preto toma com dama C6, o mate está defendido, não temos problemas maiores, e o branco segue com o cavalo D5. Até uma jogada bem ameaçadora, né? Porque ameaça um duplo que está defendido pelo bispo, né? E tem o tema em F6, que também está defendido pela dama. Contudo, só de gerar esses temas já é uma boa opção, né? Aqui a próxima jogada branca seria até aconselhado o retorno do bispo para a casa B3, para o bispo ficar numa casa sólida. Então, olha quantas variantes a gente encontrou, né? Após o bispo toma B4, né? Muitas variantes. Mesmo que seja uma partida blitz, né, no momento você pode não calcular todas as variantes, mas se você analisa, movimenta, passa os lances, você vai aprendendo temas que você não conhecia, né? Então, continua a nossa partida. Dama F3 interroga, bispo toma C3, dama toma, C toma D5, a dama está solta, o branco é obrigado a perder o bispo. O branco joga dama B3, e aqui é um momento crucial. As pretas tomam de peão, né? O único, né, não poderia ser tomado de dama, porque perde o bispo, né? Toma de peão, dama C3, e agora? O preto tem peça a mais. Como agir nessa posição? Simplesmente, aqui é aquele momento que muitos jogadores falam: eu perdi aquela partida, ganha, né? Exatamente porque falta utilizar alguns conceitos. E quais conceitos seriam esses? Terminar todo o seu desenvolvimento, né, que seria no caso essa torre de F8 entrar em jogo, poderia ser uma opção, né?
e deixar o rei o mais seguro possível, também com a jogada H6, para não levar eventuais mates na oitava fileira aqui preta, né? Ou seja, o preto jogou dama C6, também uma boa jogada, ameaçou o mate, né? Seguiu F3 e agora acho que era obrigatório, né, sair com a torre. Ou seja, as pretas colocam todas as suas peças em jogo e por ter todas elas em jogo, realmente fica com o bispo de vantagem. Então o preto jogou aqui dama cheque, rei H1 sem causar maiores danos e aqui um lance duvidoso, foi o dama C7. Ou seja, as pretas tornam a movimentar a dama novamente e não resolvem os seus problemas, né? Que seria desenvolver a torre e defender o rei. E por causa de imprecisões como essa, que algumas partidas com grande vantagem vão embora, né? Porque o jogador ele vai perdendo tempos preciosos. O branco segue com torre B1, as pretas torre de F E8 agora desenvolvendo sua torre, todo mundo está jogando. O branco segue com torre B4, ataque diretamente o peão de C4, bispo D5, resolvendo o problema. Torre D1, dama E5, boa jogada preta, é a jogada que procura simplificar. Lembrando que quando temos material a mais, no caso aqui das pretas, né, temos aqui um bispo extra, devemos trocar para ir para o final. Então, uma boa jogada preta. O branco joga dama D2. E aqui um dos motivos que eu escolhi essa partida, né? Até o momento todos devem ter achado a partida bem sem graça, sem muitas complicações, né? Mas aqui está escondido aqui uma armadilha muito bonita pelo lado das pretas. Após dama D2, peço novamente que dê um pause no seu vídeo e tente achar a sequência vencedora das pretas. Aqui as pretas seguem com bispo toma F3, exclama. Uma jogada muito forte. Ou seja, exatamente pelo branco ter cometido o erro de colocar a dama na frente da torre, isso geralmente é um ataque raio-x, né? Isso gera um tema, que é o bispo toma F3, ameaçando tanto a torre de bispo quanto a dama, né? Então tem essas duas ameaças aí para o branco se defender. Aqui, se o branco seguir com dama toma D8, o preto simplesmente segue com bispo toma D1, né? A dama branca está ameaçada e está tendo ameaça de mate no próximo. Então aqui as brancas teriam que abandonar a partida. Então, uma outra variante que não é muito válida seria tomar o bispo, mas aí eu tomo a dama e também o branco está perdido, né? A variante também não resolve. Na partida, o preto jogou C3, deixou passar essa bela combinação. Conseguiu dama F2. E aqui, novamente, aparece o mesmo tema que acabamos de ver. Bispo toma F3, exclama, né? Novamente aqui, se o branco tomar de peão, as pretas ganham a torre. Então, peão não é possível. Se o branco tomar de dama, segue simplesmente torre toma D1, dama toma D1, dama cheque e mate, né, seguido. Ou seja, então após bispo toma F3, surge aparentemente uma única variante, torre toma D8, o preto responde com torre toma D8, e o peão não pode ser capturado, ou o bispo, perdão, o bispo não pode ser capturado. Se for capturado de dama, né, mate facilmente aqui para as pretas, né? Se for capturado de peão, torre cheque, rei G2, torre D2 e o branco abandona porque perde a dama. Muito importante ver que o preto está defendendo o mate com a dama, né? Uma boa posição da dama, né? Então, ou seja, olha que combinação bem interessante que surgiu numa partida simples de internet, né? Uma simples partida de internet gera temas como esse. Contudo, muitos jogadores têm o costume de jogar e não analisar suas próprias partidas, né? Seguindo a partida, o jogador das pretas jogou aqui bispo toma A2, seguiu torre A1,
E as pretas aqui voltaram o bispo para E6, né? E venceram a partida em algumas jogadas aqui em diante, né? Uma outra variante aqui, sendo bem direto, seria muito interessante. Torre D2 ameaça a dama. A dama recua, né? E o jogador das pretas direciona a torre, fazendo aquela simplificação máxima aqui para ganhar a dama, né? Não pode ser tomado o bispo porque torre é vantagem decisiva para as pretas. Ou seja, em poucos lances que a gente analisou aqui dessa partida, a gente achou aqui combinações muito interessantes, né? Como essa do bispo tom F3. Então aqui é a grande lição que eu espero nesse vídeo, que todos se preocupem mais em analisar um pouco mais suas partidas, mesmo que sejam relâmpagos aí de internet, do que só ficar jogando, né? Então, se gostaram do vídeo aí, agradeço aqueles que curtiram e deixaram os comentários para próximos vídeos. No mais, obrigado.